a gente fala de louvor e adoração, nós estamos falando de uma linguagem musical que é tem que ser totalmente cheia da essência da vida de Cristo, do Espírito Santo. A música é uma linguagem. Se você não sabe falar essa linguagem, muitas vezes não tem como você ser mais eficaz naquilo que Deus quer fazer dentro do ambiente da sua igreja, né, do ministério de louvor. O Instituto Canção é uma escola que forma adoradores líderes. A nossa visão é formar estes adoradores líderes para que possam impactar o mundo. Nós trabalhamos na área do ensino de matérias musicais, onde a pessoa pode se capacitar nos instrumentos, que ela sempre teve sonhos em sua vida, e também em matérias ministeriais. Nós consideramos o Instituto Canção uma ferramenta nas mãos de Deus para que possa formar e capacitar pessoas em que elas venham desempenhar o ministério, o chamado, o sonho que Deus deu em seus corações para poder exercer o seu ministério na igreja local. Vale muito a pena a gente se disponibilizar para a obra de Deus quando Deus chama, né? Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado mesmo específico para as nossas vidas. E o Canção foi um lugar onde eu me encontrei nisto. A música para mim não é um chamado, a música é uma ferramenta que Deus me deu de presente para eu poder exercer o meu chamado. Você estar num ambiente onde tem pessoas que talvez tenham o mesmo chamado que você, que tenham a mesma visão do que você, e a gente é tratado de coisas específicas que a gente precisa, às vezes como ministro, como músico, de coisas mais duras até, vamos dizer, né? Isso tem me feito muito bem, sabe? Às vezes a gente chega aqui com intenção de algumas coisas que a gente acha que é certo. E nesse tempo Deus, ele move os nossos corações e move muitas outras coisas e nos faz entender que a gente está aqui por algo muito maior, que é para viver a vontade dele, muito além das nossas vontades. E neste tempo Deus me quebrou e começou a colocar dentro de mim aquilo que ele queria para mim. E muitas coisas é muito diferente daquilo que eu sonhava e daquilo que eu esperava. Olha a brasa, vamos lá. Faço piano, estudo canto, só que acho que o foco aqui ainda não é muito musical, sabe? O que mais tem trabalhado aqui, na verdade, pelo menos na minha vida, não é a parte musical em si. Claro que a gente aprende bem, eu tenho aprendido muito, mas o que eu posso focar no Canção é a questão do caráter, cara. Isso é o que mais tem quebrado minha vida aqui. A música é uma isca. Tem muita gente que vem para cá pela música, pelo nome do Instituto, pelo nome do Marcos Witt. Mas, no fim das contas, a gente entende que Deus acaba usando as próprias matérias musicais para trabalhar no caráter do aluno. Muitas vezes o aluno vem da sua igreja sendo a pessoa mais capacitada dentro daquela igreja. E quando ele chega aqui, de repente ele faz uma prova parcial, ele não tira uma nota tão boa, aquilo mexe com a questão da humildade, com a questão da perseverança, com a questão dele entender que ele ainda precisa crescer. Então a gente entende que Deus usa as matérias musicais para trabalhar no caráter. Deus acredita em você. O Instituto Canção também acredita em você. Agora você precisa acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração e que isto venha se tornar uma realidade. Os sonhos precisam de uma atitude para ser concretizados. E nós, como ferramentas de Deus, estamos aqui para te ajudar nestes passos e ver o seu ministério ser também utilizado para o reino de Deus. É como se abrisse a sua visão
para um outro mundo. E para mim tem sido assim sobrenatural. Sobrenatural. Eres Dios sin igual. Dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural. Habitas la eternidad. Eres el manantial. Antes eu achava que a música era o fim das coisas, né? Que eu precisava me dedicar para ser um bom músico. E eu entendi que ser um bom músico é um caminho para poder fazer a vontade de Deus com excelência, não a música como prioridade, né? Claro que um dos pontos principais do Instituto Canção é trabalhar na questão do caráter, na questão da integridade deste músico, para que ele possa entender primeiro, antes de levar aquilo que Deus colocou no seu coração como sonho, ele possa entender o processo de transformação pessoal na sua vida. O que Deus tem em primeiro lugar para a sua vida, para que depois ele possa comunicar isto. E queremos tratar de assuntos que possam edificar a vida deste músico nos conhecimentos da palavra de Deus, na contextualização das suas canções, das suas composições, para que ele possa entender o que a Bíblia fala a respeito da adoração, o que a Bíblia fala a respeito do serviço do altar. Este é o nosso propósito, esta é a nossa intenção e nós nos colocamos como esta ferramenta para que Deus possa nos usar na sua vida, te capacitando para exercer o ministério de adoração e louvor na sua igreja. Você que tem o interesse de estudar no Instituto Canção, não pense duas vezes, venha para cá. Tenho certeza absoluta que Deus fará na sua vida muitas coisas, além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Nosotros tenemos el deseo y el desafío de ayudarte a ti a descubrir todas las capacidades y todo lo que Dios ha puesto adentro de ti para que lo uses para su gloria. ¿Qué tal si lo pones en oración y le pides al Señor si el Instituto Canción es parte de tu formación ministerial? Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho. Hasta luego.